Graça e paz, homens de honra e a toda a igreja, porque, como eu havia falado no começo dessa lição, o tema de finanças ele é interessante para todos, né? Todos dizimam, todos ofertam, todos que dizimam e ofertam vão ser abençoados, né? Então ele não é restrito apenas para homens, né? Mas para todos, né? Os irmãos. Eu dividi essa lição, ela é um pouco extensa. Eu dividi na primeira parte, que a gente já falou, sobre dízimos, ofertas e a propagação do Evangelho, né, lá em Filipenses, o sustento da obra, o financiamento dessa obra, a responsabilidade individual, a questão, o caráter espiritual da oferta, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre dízimo, né, que é bem simples, que é bem tranquilo, né, de a gente aprender. Então a gente vai explorar a questão do dízimo ao longo da Bíblia, né? Eu dividi aqui quatro tópicos, para a gente ver que o dízimo estava presente em todos os períodos bíblicos, né? O primeiro período que a gente vai ver é o período patriarcal, pré-lei, né? É o período, resumidamente falando, de Abraão, Isaac e Jacó, né? A lei veio com Moisés, né? Após o êxodo dos hebreus do Egito, né? O Senhor deu a lei a Moisés, e antes desse período não havia lei, né? Era esse período patriarcal, esse período pré-lei, e o dízimo vai surgir aí já nesse período como um ato de fé e gratidão espontânea a Deus, né? E que essa inspiração, né, de Abraão, ela vai se conectar com a igreja contemporânea, e a gente vai ver o porquê disso. O mais importante para a gente é esse período patriarcal. Por quê? Porque os patriarcas dizimaram ao Senhor de maneira espontânea, sem ser obrigados pela lei, que é algo semelhante com o que nós fazemos hoje. O dízimo neotestamentário, o dízimo da igreja contemporânea, não é uma questão de lei, imposição de lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas é uma questão de fé e gratidão espontânea a Deus, que a gente vai ver e vai se aprofundar mais no último tópico. Mas primeiro nós vamos ver o dízimo pré-lei, quais eram os seus princípios. Gênesis 14 e 20, peço que vocês vão abrindo, ele é o encerramento da Guerra dos 5 Reis. Foi uma guerra travada por Abraão para libertar o seu sobrinho Ló, que foi sequestrado de Sodoma e Gomorra. Houve uma guerra, um conflito, né? Ele estava em Sodoma, se eu não me engano, e levaram ele, né, cativo. E Abraão mobilizou forças ali com aliados, travou essa batalha duríssima, né? E no final a gente vai ver o que vai acontecer. Então, Gênesis 14 e 20. Vamos lá, abram comigo. Gênesis 14. Né? Que eram 5 reis aqui, ó. Anrael, Arioque, Elazar, Kedorlaomer, Elão e Tidal, né? Siná, a cidade de Siná, Arioque, Elão e Goim. Então, vamos pegar aqui do 14, 17. Depois que Abraão voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, esse rei era o rei da cidade que Ló estava, né? Então, ele veio agradecer, veio mostrar sua gratidão, né, por ter recuperado os bens e os moradores da cidade. Então, 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote de Deus Altíssimo. Olha esse personagem, Salém, né, rei de Salém, e ele era sacerdote de Deus, ou seja, era um personagem misterioso. Nós não sabemos de onde veio o seu sacerdócio,
nem como começou, e ele traz pão e vinho. E nós vamos ver que o sacerdócio dele, ele é uma imagem de Cristo, né? Ele representa esse personagem e vai estar bem explicado lá em Hebreus. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Olha aí, quem deu vitória a Abraão? Deus entregou os inimigos nas mãos de Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse: dá-me a minhas pessoas e os bens tomam para ti. Então, finalizou a guerra, o rei de Sodoma veio agradecer e surgiu o rei de Salém, essa cidade misteriosa, esse rei e sacerdote misterioso, que a palavra vai dizer que o sacerdócio dele é eterno, que ele é uma figura de Cristo, e ele abençoa Abraão, né? Diz Abraão que foi Deus que deu a vitória a ele, né? E Abraão dá o dízimo para esse sacerdote, né? Por fé e gratidão espontânea a Deus após ter vencido a batalha, não por lei, porque não havia lei. A lei de Abraão era a fé em Deus. Gênesis 28, 22, também o nosso terceiro patriarca, Abraão, Isaque e Jacó, né, o terceiro patriarca, fugindo já da sua casa por ter enganado Saul, ter enganado seu pai, foi refugiado para a casa de Labão e estava ali em fuga, com medo, e veja o que ele diz em Gênesis 28, 22. Gênesis 28. Então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, ele teve a visão da espada, Deus fez promessas para ele, e ele ficou muito grato a Deus, e com o coração cheio de fé, e espontaneamente disse que ele ia dizimar, né, a Deus. Eu não sei se os patriarcas se basearam em algum tipo de costume dos povos orientais do passado, de dar esse dízimo, né? Mas o fato é que eles não foram obrigados por lei nenhuma, né? E eles apenas tinham um coração cheio de fé, tinham passado por grandes dificuldades e estavam ali agradecendo a Deus, entregando os seus dízimos, né, ao Senhor. Então, após o período patriarcal, o povo desce para o Egito, né? Ali através da vida de José, passa ali a mudança de governo do Egito, surge um faraó que não era tão benevolente quanto o faraó que conheceu José, e o povo acaba se tornando escravo, né? Vem Moisés e inicia-se esse período mosaico, com Moisés tirando o povo do Egito e estabelecendo essa nação teocrática, né? Estabelecendo esse governo de Deus, esse povo, essa nação, trazendo a lei. Eu trouxe Malaquias 3:10 porque ele é o versículo mais usado nas igrejas, e ele também tem a capacidade de mostrar e de ilustrar bem o que significava o dízimo no período mosaico. Então, Malaquias 3:10. Vamos lá, abra sua Bíblia e vamos lá. Malaquias 3. Malaquias 3. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abri as janelas do céu, e não derramar bênçãos sobre vós sem medida. O dízimo no período mosaico, eu não trouxe aqui, mas você vai ter em Levítico, ele se torna uma questão legislativa, de lei. É obrigatório dizimar. Por quê? Bem, a nação de Israel era uma nação teocrática, certo? E o Estado que a governava, ele era religioso
e legislativo, ou seja, os sacerdotes, a classe sacerdotal, além de administrar os sacrifícios e a questão espiritual do povo, eles também legislavam, eram levadas para eles diversas questões legais para que eles resolvessem. Então eles eram uma espécie de funcionários públicos do povo de Israel. As 12 tribos, né, a divisão das terras, né, quando Deus prometeu e estabeleceu as tribos na terra de Canaã, ficou bem claro e estabelecido que a tribo de Levi não teria parte desse território e que ela iria ser exclusiva para o trabalho, esse trabalho administrativo e esse trabalho espiritual, e iria sobreviver dos dízimos e das ofertas e dos sacrifícios que eram levados. Por quê? Porque eles eram uma tribo, os levitas, totalmente dedicadas ao trabalho sacerdotal, ao trabalho administrativo do povo. Então, o dízimo no período da lei era uma espécie de questão tributária para sustento da classe sacerdotal que administrava os sacrifícios espirituais e também meio que governava o povo, né, e resolvia diversas questões. Nós temos Samuel, né, um grande homem de Deus que agia em diversos casos, né. Posteriormente, né, nós vamos ter os reis e juízes que vão também trabalhar nesse sentido, mas a questão espiritual e os sacrifícios, né, era o centro do povo de Israel, e esse povo precisava ser sustentado de alguma forma. Então foi estabelecido o dízimo como uma espécie de tributo obrigatório para fornecer sustento para essas pessoas. No período de Jesus, neotestamentário, né, Jesus viveu sob a lei, né? A graça só veio após a consumação do seu sacrifício, né? Mas Jesus, ele viveu debaixo da lei. Nós podemos fazer observações a respeito disso. Quando ele curou leprosos, ele ordenou que o leproso fizesse a oferta no templo, né? A oferta da sua cura, que era prevista na lei de Israel. Então Jesus, ele não quebrantou a lei, ele mesmo disse: eu não vim para quebrantar a lei, eu vim para cumprir. Em Mateus 23, ele assevera essa questão do dízimo, né? Ele diz que realmente o dízimo deveria ser dado, né, pela lei e obediência à lei. Então vamos lá, Mateus 23. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, olha o que eu falei, o dízimo agrário, né? E tendes omitido o que é de mais importante na lei, a saber, o juízo, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, deveis fazer, ou seja, vocês devem dizimar sim, sem omitir aquelas, ou seja, fariseus, vocês devem sim fazer, vocês devem dizimar, mas não podem omitir o juízo, a misericórdia e a fé que a lei traz, né? Então, Jesus, como um bom cumpridor da lei, não só nesse aspecto, mas em diversos outros, ele asseverou a questão do dízimo. E como é que fica a igreja contemporânea, né? Desde os séculos 5, 6, né, da era cristã, que o dízimo se estabeleceu ali na igreja, né? Como é que ele deve ser encarado, né? E aí a gente volta para a questão patriarcal. Os patriarcas, Abraão ofertava por fé e gratidão espontânea a Deus. Então nós vamos ofertar, nós vamos dizimar embasado na fé de Abraão, porque somos filhos de Abraão pela fé, né? Então vejam só, Gálatas 3:29. Gálatas 3:29.
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ou seja, nós somos herdeiros de Abraão. A palavra também vai dizer que aqueles que são da fé são filhos de Abraão pela fé. Então, se Abraão ofertou a Melquisedeque, o sacerdote que era a figura de Cristo, ele dizimou, entregou o dízimo, nós também devemos fazer, né? Com fé e gratidão espontâneas a Deus, né? Outra coisa que eu queria expor aqui é que, assim como no período mosaico nós tínhamos os levitas, que eram pessoas que recebiam esses dízimos, essas ofertas agrárias para o seu sustento, nós temos hoje levitas, não na essência da palavra, mas pessoas que são servos de Deus em tempo integral, empenhados exclusivamente na obra de Deus. E como é que vai ser o sustento dessas pessoas? Então, é correto fazer esse transporte, né, desse dízimo e dessa oferta para os dias atuais, porque nós vamos imitar a fé e a gratidão espontânea de Abraão e também vamos ali, em alegoria ao Antigo Testamento, prover o sustento dessa obra e dessas pessoas que trabalham, né, nessa obra. Outra coisa, o dízimo na questão da graça, a graça pede muito mais do que a lei, né? O dízimo é um ponto de partida. Veja Mateus 5:20. Mateus 5:20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se os escribas e fariseus eles tinham essa noção, dessa consciência de ofertar, de dizimar, e a nossa justiça deve exceder a deles, nós não devemos nos prender e não querer dar o dízimo e nem ofertar. Então o dízimo para a gente é um ponto de partida, porque nós temos na graça que exceder a isso, né? Então nós não fazemos por uma obrigação legislativa, mas por uma obrigação moral, né, para o sustento dessa obra. O nosso pastor costuma dizer que quem ama investe. Então é legítimo nós fazermos isso. E para amarrar toda essa questão do dízimo, eu quero falar da questão que ela é atemporal, que é a bênção de Deus na vida de quem dizima e de quem oferta. Veja comigo Provérbios 3, 9 a 10. Provérbios 3. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua terra. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. A gente viu em Malaquias 3:10 que Deus faz prova de si mesmo, dizendo que iria abençoar. Nós vemos em Provérbios 3, 9 e 10 um homem sábio, mais sábio de todos, Salomão, dizendo que, olha, honra o Senhor com as primícias, né, com os dízimos, honra com teus bens, com teus bens, tá? Bens é dinheiro, tudo, né? Então, honra que você vai ser abençoado. Então, a questão da bênção que vem de Deus para a vida de quem dizima e quem oferta, ela é atemporal. Então, o que é que muda? Muda o princípio do dízimo, porque pré-lei, fé e gratidão espontânea a Deus, lei, uma questão legislativa para sustento, obrigatória, e igreja contemporânea, nós voltamos à fé de Abraão, uma fé e gratidão espontânea a Deus, mas com a consciência de que o dízimo é um ponto de partida, ou seja, a nossa justiça deve exceder. Então, se o cara, já dei meu dízimo, então tá bom, né, não vou mais ofertar, porque aí já paguei meu imposto, né, então não vou contribuir com um carnê de
de ar-condicionado, eu não vou contribuir com a oferta missionária. Então a nossa justiça nesse caso aqui, ela está abaixo da justiça dos fariseus, né? Então tem que exceder. Então o dízimo é um ponto de partida. Na graça a gente tem um coração grato e vai fazer muito mais do que isso. É convidado a fazer muito mais do que isso. Essa questão da bênção de Deus sobre a vida do dizimista e ofertante, ela é tão atemporal e vem até hoje. E a gente vai falar isso na próxima aula, da questão da lei da colheita, lei da semeadura, que a mulher, a viúva, que dá tudo que tinha ali, e Jesus cita essa oferta dela e fica registrada para a eternidade. Aquela mulher, ela tinha perfeita noção de Malaquias 3:10 e Provérbios 3:9. Ela sabia que Deus a abençoaria. Então o dizimista e o ofertante judeu, o hebreu, ele tinha plena consciência moral, na consciência ética e espiritual de que Deus a abençoaria, né? Então é isso que a gente tem que ter hoje, né? Uma consciência moral e ética, né, do sustento, né, das despesas fixas que existem na igreja, e essa consciência de Malaquias 3:10 e de Provérbios 3:9 de que Deus vai abençoar, Deus vai nos abençoar. E se a gente retém, sabe, para não tem dinheiro para fazer, vai faltar, né? E essa experiência de milhares de testemunhos, né, sobre o poder disso, o poder de quem oferta e de quem dizima, né, é uma questão temporal, tá? Então é esse o entendimento, certo? Bíblico do dízimo. Não deve ser uma cobrança constrangedora, né, e obrigar os seus membros a fazê-lo e constranger as pessoas, mas conscientizá-las, sensibilizá-las de que Deus abençoa tanto a nossa vida e que essa obra ela precisa de sustento, ela precisa de suporte para continuar. E é na fé de Abraão, que dizimou sem ser obrigado a fazê-lo, que nós vamos continuar, por amor a essa obra, a fazê-lo. Então espero que você tenha entendido, que você fique na paz, que Deus abençoe e até o final dessa aula, onde nós vamos falar sobre ofertas voluntárias, semeadura e colheita, sobre poupar e a integridade. Mas isso fica para uma próxima aula, para não ficar muito longo. Graça e paz a todos. Deus os abençoe.